Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, para que pudessem produzir frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Hoje a igreja celebra então a festa de São Matias, apóstolo. Matias foi aquele que foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes, que nós conhecemos como traidor. E a primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos fala justamente sobre a escolha de Matias. O processo, então, nós vimos na primeira leitura, de escolha do substituto de Judas. Foram indicados aqui homens dignos de estarem entre os 12. Eram os 12 apóstolos. Aqui faltava um, porque Judas havia traído e suicidado, né? Então era preciso escolher mais um. O 12 é o número simbólico. Aqui simboliza as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos são aqueles que fazem parte, que simbolizam um novo povo, o povo da nova e eterna aliança. Por isso o novo Israel, por isso o número 12. Então aqui faltava mais um. E o texto que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos então nos apresenta justamente esse processo de escolha daquele que iria substituir Judas Iscariotes. Então, como vimos aqui no texto, foram indicados homens que realmente eram dignos de estar entre os 12. Homens que tinham acompanhado, vivido com Jesus e também com os apóstolos. E nós vimos aqui que o texto fala de dois. Fala de Barsabás e Matias. José, chamado Barsabás, e Matias. Então foram os dois que com certeza tinham essas qualidades, tinham essa experiência, porque haviam acompanhado o mestre desde o início e também convivido com os apóstolos. E aí então foram apresentados esses dois, e os discípulos, depois de invocar então o Espírito Santo,
de rezar sobre a escolha, chegam então ao discernimento de que Matias seria o escolhido. Então Matias aqui foi escolhido para ocupar o lugar de Judas na companhia dos apóstolos. E com essa escolha também, com essa escolha, o trabalho dos apóstolos então ganha um importante reforço. E na pessoa de Matias, o cristianismo tem uma fiel testemunha. Um testemunho dado com fidelidade e também amor. E é justamente sobre o amor que fala o evangelho de hoje, né? Jesus aqui havia recomendado aos discípulos o amor. Penso eu que Jesus, uma das últimas recomendações que ele dá aos discípulos e que serve para nós, é que vivam o amor. Amai-vos uns aos outros. Segundo o evangelista João, são as últimas recomendações. É que nos amemos uns aos outros. Mas não qualquer amor. Um amor semelhante ao amor de Deus. Um amor semelhante àquele que o Pai havia dedicado a Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um amor, doação, sem interesses. Um amor que exige entrega, renúncia. Um amor, doação. E assim é o amor de Jesus para conosco, e assim deve ser o amor entre nós. Um amor semelhante ao que o Pai havia dedicado a Jesus. Deus amou o seu Filho como amou o mundo. Ele enviou o seu único Filho para dar sua vida pelo mundo. O amor de Deus se revela então na doação da vida pelo mundo. Então é assim que nós devemos amar, dando a vida pelo próximo. O amor, doação, sem reservas, incondicional. É esse amor que nós somos convidados a viver uns com os outros. Em todas as relações que a gente vai tecendo ao longo da vida. Na sua família, é assim que o marido deve amar a esposa. É assim que o esposo deve amar a esposa, né? Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz para os maridos assim: marido, amai a vossa esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então a referência de amor em todas as relações da vida é o amor de Cristo para com a igreja. É o amor de Deus para com a humanidade. Deus amou tanto o mundo, nos amou tanto que Ele fez o quê? Entregou o seu único Filho para que pudéssemos ser salvos. Esse é o amor que deve nos motivar, porque às vezes a gente fica buscando inspiração para amar, né? Nos livros de romance, nos filmes, nas novelas, não. Nós como cristãos temos que buscar na cruz de Cristo a inspiração para vivermos o amor entre nós. O amor entrega, o amor doação. Devemos amar dando a vida pelo próximo. E essa é a condição para quê? Para permanecermos no amor de Deus. Quem não ama não permanece em Deus. Não pertence a Deus, não é de Deus. Porque Deus é amor. O que nos identifica com Deus? O que nos identifica como discípulos de Jesus? Desculpa ter que falar, mas não é simplesmente estar aqui todos os dias, 12h15, participando da Eucaristia. Conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O amor é o que nos identifica com o Mestre. É o amor. A nossa participação nesta Santa Missa, todos os dias deve nos levar a amar. Amar como? Como Jesus amou, não é isso? Amar como Jesus amou. É isso, é amar como Ele amou. Não como outros, que por aí a gente vê, mas é como Jesus. O amor sem interesse, sem reservas. Um amor que às vezes escandaliza, né? Mas que é possível. Então, devemos nos amar
como Ele nos amou. E essa é a condição para permanecermos no amor de Deus. E olhando hoje para a vida de São Matias, para o seu testemunho, podemos dizer que ele foi um apóstolo que soube permanecer no amor de Deus. Como? Vivendo o que Jesus ensinou. Nós demonstramos que vivemos no amor de Deus, no amor de Jesus, se a gente pratica aquilo que Ele ensinou. E com certeza, Matias foi escolhido por quê? Porque testemunhou os ensinamentos de Jesus. Não ia ser escolhido à toa, aleatoriamente. Foi escolhido porque testemunhou, porque permaneceu no amor, porque praticou os ensinamentos de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus. Matias soube guardar os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus no coração. Se guardamos os ensinamentos do Senhor no coração, permanecemos no seu amor e Ele permanecerá em nós, porque jamais o esqueceremos. E aí é esse o caminho para a felicidade, como diz o Evangelho, né? Quem obedece, ou melhor, esse é o caminho da felicidade, porque o mandamento que Ele pede para guardarmos é o mandamento do amor, e o amor é o caminho para a felicidade. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Eis o caminho para ser feliz, vai dizer Jesus no Evangelho de hoje. Se muitas vezes a nossa vida é vazia, sem sentido, se muitas vezes somos infelizes, é porque não amamos. O segredo para a felicidade, segundo Jesus, é a prática do amor. Não qualquer amor, porque às vezes a gente quer amar só quem ama a gente. Lembra que Jesus fala: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos a vontade que a gente tem de enforcar o inimigo. Mas isso não é caminho para a felicidade. Caminho para a felicidade é amar como Ele amou. Jesus até na cruz amou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sofrendo lá diante dos algozes, Ele implora ao Pai misericórdia e perdão por eles. Isso é amor. Amai os vossos inimigos, E quando amamos somos livres, somos felizes. Jesus então no Evangelho diz que o caminho para a felicidade é o amor. Quer ser feliz? Ame, mas ame como Jesus amou, não é de qualquer jeito, O amor é o caminho para a felicidade. Amar uns aos outros como Ele nos amou é o caminho para ser feliz, porque quem ama faz o bem, quem ama dá a vida pelo irmão. Jesus demonstrou o quanto nos ama ao dar a vida por nós. Quem obedece a Deus mostra que é seu amigo. Quem ama obedece a Deus, e quem obedece a Deus mostra que é seu amigo. Você é amigo de Jesus ou não? Não é só porque você vem aqui na missa toda quinta-feira, ou todos os dias, meio-dia e 15, que você é amigo de Jesus, não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Poderíamos, parafraseando, dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é meu amigo, mas somente aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática. Será que eu sou amigo de Jesus? Será que na minha vida, nas minhas escolhas, nas tomadas de decisão que eu tenho, eu demonstro que sou amigo de Jesus? No seu casamento, no seu relacionamento familiar, com a postura que você tem no seu local de trabalho, quando ninguém te vê, quando ninguém te conhece, será que é alguém que demonstra que é amigo de Jesus? Só é amigo de Jesus aquele que obedece a Jesus. Deus é nosso amigo, diz João. Seremos amigo dele se fizermos o que ele mandar. Quem se torna amigo de Deus deixa de ser escravo do pecado, vive a liberdade de estar na presença dele. Jesus, Deus nos escolheu para a vida. Eu vim para que todos tenham. Não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus quer a vida, Deus quer a nossa vida.
Ele nos escolheu para a vida, por isso quer que sejamos seus amigos. Por isso, irmãos, aqui eu termino. Façamos então todo o esforço para sermos verdadeiramente amigos de Deus, eu e você, discípulos de Jesus Cristo, como o apóstolo São Matias. Ele soube ser fiel às propostas do Evangelho, por isso foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, que não soube ser amigo de Jesus. Judas não soube ser. Matias foi escolhido por quê? Porque soube ser amigo de Jesus.